Glória a Jesus. Abre em Mateus, irmãos. Mateus 20. Vamos ler, na verdade, 19, irmãos. Capítulo 19, verso 27. É o finalzinho dele. Finalzinho do capítulo 19. Todos acharam, né? Diz assim: Então Pedro, respondendo, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Olha só que coisa, né? Então aqui ele está falando, né, da herança da vida eterna. Glória a Jesus. Foi logo depois da passagem do jovem rico, né? Porque ele ficou muito triste quando o Senhor Jesus ensinou o caminho da salvação para ele. Negar-se a si mesmo, né? Renunciar ao tesouro que ele tinha para receber um muito maior. E como ele amava mais essa vida, mais esse mundo, ele ficou triste e se afastou de Jesus. O Senhor Jesus deu uma lição ali. E os discípulos, né, irmãos? O que eles largaram? Eles largaram as redes, largaram o pai. Pedro tinha uma mulher, tinha uma esposa. Então, imagino que, de alguma maneira, também o casamento dele ficou um pouco comprometido ali no relacionamento deles, né? Durante o período em que o Senhor Jesus caminhou com os 12 discípulos, né? Então foi uma renúncia da vida, né, de muitas coisas, para poder ficar perto de Jesus, para poder aprender do Senhor Jesus, né? Glória a Jesus. Foi algo grandioso, sem dúvida. Então a gente não consegue ver, mas com certeza muitas riquezas foram deixadas para trás na vida dos discípulos, né? Para ter esse momento com Jesus. E aí o finalzinho, verso 30, né? Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Aqui ele está falando da ressurreição, né? Quando da ressurreição, quando da regeneração, né? Então, aqueles que morreram, eles vão ser ressuscitados, né? Serão ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos, né, serão transformados. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. E na sequência, agora sim, capítulo 20, verso 1, tem aqui uma parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebeis o que for justo. E aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, até os... Aqui ele já está falando do quê? Aqui ele já está falando do salário. Aqui ele já está falando do salário. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidavam que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui tem uma lição também profunda, né? Mas é interessante aqui, né, irmãos, que aqui ele vem falando do quê? Né? Aqui ele vem falando da salvação, não é? Da salvação. Então a salvação, irmãos, glória a Jesus, nós temos falado disso nos últimos cultos aí. Tem alguns cultos já que a gente tem falado sobre isso, né, irmãos? Então, é claro que esses da última hora aqui não é o da última hora como malfeitor, né?
da cruz, né? Não vamos entrar nesse tema. Recentemente a gente já ouviu a pregação, bastante explicou sobre isso, né, irmãos? Mas é fato que alguém pode ter nascido numa casa onde a família é cristã e viver uma vida inteira como cristão. E também tem aquele que no fim da vida conhece Jesus, crê de verdade, desce as águas, né? Confessa a Cristo, renuncia muitas coisas, mas por um pouco de tempo, né? Então, esse, sem dúvida, também vai receber a salvação. Aqui nós estamos falando de salvação, né? Não estamos falando de galardão, estamos falando de salvação. Então, o Senhor Jesus, ele é bom. Né? Então, ele diz, olha, é do meu jeito, é do jeito que eu vou fazer, né? Então, ele dá um exemplo aqui de alguém que questiona, mas olha, eu trabalhei muito mais. Né? Não, mas você está questionando a minha bondade? É meu, né? Sou eu que estou fazendo? Ou será que o seu olho que é mau? Né? Então, nós sabemos que o Senhor Jesus é bom e vai salvar todo aquele que crê. Glória a Jesus. Mas é importante crer. Tem que crer. Não é? Glória a Jesus. Desculpa, irmãos. Eu sou pai também, então já... Então, irmãos, bendito é o nome de Jesus pela sua bondade e misericórdia. E aí, irmãos, vamos falar um pouco sobre a volta de Cristo, né? A salvação de Jesus Cristo. Na sequência, aqui no capítulo 25, irmãos, julgamento das nações, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer. Os irmãos sabem aqui a sequência, né? Ele vai mostrar o envolvimento daquele que é cristão, né? Tive fome, deste-me de comer, tive sede, estava preso, estava enfermo, etc, etc. Eles perguntam, mas quando foi que fizemos isso? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, né? E aqueles que foram separados como bodes, né? Mas vocês, né? Porque eu tive fome e não me deram de comer, tive sede, estava enfermo. Mas quando foi, né? Quando não fizeste. Então, até a pregação, o pastor Silvio falou sobre a comunhão da igreja, a necessidade da união dos irmãos, né? A importância, a gente sempre fala muito disso, né, irmãos? E aqui nós estamos vendo, irmãos, um texto muito importante, né? Em que o Senhor Jesus chama, vinde benditos do meu Pai possuir por herança o reino, salvação, né? Então, muitas pessoas ficam deixando para depois, ou vivem uma vida sem fazer as contas, sem imaginar que o Senhor Jesus está à porta. Glória a Jesus. Existem alguns debates, né? Os teólogos têm alguns debates e Jesus vai vir antes da tribulação, ou o Senhor Jesus vai vir depois da tribulação. Uns estão esperando vir o anticristo primeiro. Irmãos, o Senhor Jesus disse que está à porta. O Senhor Jesus disse, né? A palavra vem falando da iminência da vinda de Jesus. E a palavra mesmo diz que ao homem só existe uma vida. Depois que a pessoa morre, segue-se o juízo. A pessoa morre, né? Aquele que morreu lá na época de Jesus, logo após a pregação do Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa pessoa está cansada de esperar 2000 anos, irmãos, até Jesus voltar? Ou essa pessoa, de repente, vai assim, ó. É como se ela tivesse só piscado os olhos e já vai estar diante de um tribunal, como diz a palavra aqui. Né? Então as pessoas ficam preocupadas em querer ver sinais para tomar uma decisão para andar com Jesus, para tomar uma decisão para afirmar a sua vida, para santificar a sua vida, para fazer aquilo que o Evangelho ensina. E nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Então, a palavra faz a figura, nós vamos ler em Tessalonicenses. Vamos lá, irmãos. 1 de Tessalonicenses. Tem 2 textos lá. Mas o Senhor Jesus mesmo ensinou, né, essas coisas. Usou, inclusive, a mesma figura, né? 1 de Tessalonicenses. Capítulo 4. Glória a Jesus. Verso 13. 13. Todos acharam, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, irmãos, você tem esperança? Irmão, irmã, você tem esperança? Você crê que você está ligado a Cristo? A sua fé e a sua vida
te dão confiança de que se Cristo voltar, ou se o seu corpo perecer, você tem vida garantida com Cristo? Né? No dia de hoje, claro que você não vai dizer assim, não, é certeza que eu vou até o fim. E você não sabe, você tem que batalhar pela fé, né? Empregar força. Mas hoje, se Jesus voltar agora, você tem essa confiança, mas você não pode querer ter essa confiança na vida dos outros. Né? No nosso meio, tem irmãos aqui que os pais já faleceram, nem conheceram Jesus. Imagina se a pessoa ficar meditando nisso, começar a amargurar o coração e se entristecer e pensar assim, poxa, eu vou para o céu, meu pai e minha mãe não vai estar lá porque não creram em Jesus, e vai começar a ficar fazendo julgamentos. E de repente pode começar a achar que talvez Deus tenha sido injusto. Não é? Por que não salvou meu filho? Por que não salvou meu pai, minha mãe, meu irmão que já foi? E a palavra diz que a gente não pode ser, né? Não quero, porém, verso 13 de novo. Porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então a pessoa tem que dormir em Jesus. Glória a Jesus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então aqui está falando quem vai ressuscitar primeiro, a ordem, né? Mas lá nós lemos há pouco, falando sobre a herança, não é? Sobre a herança, de receber o salário. Glória a Jesus. Aqui está falando de quem ressuscitará primeiro. Né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas. Os irmãos percebem que existia uma confiança tão grande neles em que Jesus voltaria, que eles veriam Jesus voltar. Vocês percebem? Irmãos, eu preguei essa palavra não faz muito tempo, né? E a pregação está vindo hoje na mesma linha. Glória a Jesus. Então, veja que é a necessidade nossa, né? Então, glória a Jesus. Nós que ficarmos vivos, seremos? Não é aqueles que estiverem vivos o dia que o Senhor Jesus voltar. Ele estava com uma confiança que o Senhor Jesus estava para voltar. Eles estavam com essa expectativa da iminência da volta de Jesus. Então, toda vez que a gente se esquece dessa possibilidade do Senhor Jesus estar bem pertinho, muitas vezes a gente fica muito relaxado, né? E não pode ser assim. Nós temos que buscar a santificação todos os dias. Porque o que é a vinda de Jesus? Está dizendo aqui que quem morrer vai primeiro ressuscitar. Vai ver Jesus primeiro. E não os que ficaram por último. Né? Então veja que se alguém de nós perecer desse corpo carnal, vai ver Jesus primeiro. Jesus voltou para ele. Como que vai ser isso, irmão? Não sei. Mas vai ser. Né? A palavra chama de sono, né? Dormiremos, né? Fala de dormir. A gente tem alguns textos para pensar no paraíso, alguma coisa, um lugar de descanso, né? Para aqueles que dormiram em Cristo. Mas a gente não se preocupa muito com isso, irmãos. Nós temos que se preocupar nessa vida e andar com Cristo. Porque as coisas que vão acontecer depois já não cabe mais a nós. Você não decide mais nada. Você não muda mais nada depois que alguém faleceu. Depois que um corpo morreu, pereceu. Ninguém mais muda nada. Não adianta a intercessão, acender vela. Não existe isso aí. No Evangelho, não. Não é? Você não pode fazer nada pela salvação de ninguém que já morreu. Glória a Jesus. Mas enquanto você é vivo, você pode ser luz do mundo. Você pode ser, né? E você tem que ser. E se você não for, ai de você, naquele dia, né? Então é assim que a palavra nos ensina. Glória a Jesus. Se nós desejamos estar com Cristo naquele dia, né? Então, vamos continuar a leitura aqui, irmãos? Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida,
e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem... Aqui, filhos do dia, da noite, está falando o quê? De alguém que está na luz ou alguém que está nas trevas? Quem está na luz está esperando Jesus. Quem está na luz está preparado. Está com a lâmpada acesa. Né? Glória a Jesus. E quem não está, é da noite. Está embriagado, está dormindo. Né? Que é o que ele diz aqui. Verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se. Ah, então está falando dos crentes que bebem, é isso? Dos crentes da noitada? Não é isso, né, irmãos? É a figura de quem bebe. Quem bebe está embriagado. Quem bebe está com a cabeça no mundo da lua. Está anestesiado. Quem está à noite é quem está na escuridão. Então é isso, né, irmãos? Então, ele vem afirmando que o cristão ele não é da noite, não é, mas ele é do dia. Verso 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, o Senhor Jesus, a obra do Pai, né? Se não me engano está em Efésios, deixa eu ver se está, espera só um minutinho, irmãos, vamos ver aqui, quem sabe, né? É isso mesmo, Efésios 1, vamos lá, irmãos, capítulo 1, verso 3. Efésios é um pouquinho antes aí. 1, verso 3. Folhas mexendo aí. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos abençoou quem, irmãos? Quem creu, né? Quem pertence à família de Deus, tá certo? Ah, mas Deus não amou o mundo de tal maneira? Sim, amou, enviou Jesus. Mas nem todos creram em Jesus, nem todos recebem as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nem todos recebem o Espírito Santo, ainda que ele está à porta e bate. Né? Glória a Jesus. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Aqui, irmãos, antes da fundação do mundo. Aí você pode pensar assim, e é válido. Tudo foi feito por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito. Sem dúvida, se foi da vontade do Pai essa criação, sem dúvida nenhuma que era para que nós fôssemos do agrado dele, não desagradáveis, pecadores e inimigos de Deus, como ele nos encontrou, né? Mas o Senhor Jesus, ele fala de um mundo vindouro. Então, quando ele fala assim, eu vou preparar lugar, ele está falando desse mundo vindouro, ele está falando do reino dos céus. Né? Então, quando ele vem com essa eleição, eu vou lançar uma semente, né, na terra, que é o coração da humanidade. E a semente que germinar, eu vou lá e colho essa semente, colho essa planta, e colho, não é? Por quê? Porque germinou. Porque deu fruto. Então eu escolho, né? É a figura do escolher. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitos a terra é dura, é seca, a semente não entra. Ele semeia. Então o propósito dele qual é? Quem crê nessa palavra, quem crê, né? Eu vou levar. Então essa é a eleição de Deus. Né? Para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Né? A pregação aqui de terça, não é isso? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Glória a Jesus. Então, ele nos predestinou para que fôssemos santos. O Senhor Jesus, quando ele veio, a obra dele era com certeza de nos resgatar, não é? Até o dia em que a palavra diz que nós entraremos no reino dos céus. Né? Ele é o primogênito, o unigênito, mas ele é a primícia, né, dos que dormem, é ele. Ele que entrou no reino dos céus, nas moradas celestiais primeiro. Mas nós também entraremos, é o mundo vindouro, é a pregação do evangelho. Mas como que é isso? É santos, é irrepreensíveis, né? Diante dele em amor, filhos de adoção, segundo a bondade da sua vontade. Verso 6, para louvor da glória da sua. Então,
a sua vida gera louvor a Deus. Louvor e glória, né? Por quê? Porque ele lançou a semente e a palavra dele é tão maravilhosa e tão eficaz que alguém tão pecador se transformou em alguém tão parecido com ele. Então a palavra está dizendo isso para nós, né? Então você não tem que ficar pensando assim, muita coisa tem para acontecer ainda, né? Vem ainda o iníquo, ainda vem o filho da perdição, né? O anticristo. Irmãos, o anticristo já está aí. Primeira carta de João vai falar do anticristo, né? E já está no mundo. Os anticristos são aqueles que desviam as pessoas do caminho da verdade, são contra Cristo. Mesmo às vezes falando do nome de Jesus, afastam as pessoas de Jesus, né? Então, irmãos, o dia de servir a Jesus e ser santo é hoje, né? Glória a Jesus. E nós temos que acreditar nisso, irmãos. Vamos voltar então onde a gente estava aqui, irmãos. Glória a Jesus. A gente leu Tessalonicenses, né? Tessalonicenses 5, né? Agora a gente vai para Coríntios, irmãos. Uma passadinha aqui, só ver se eu não esqueci nada, mas acho que não esqueci não. 1 de Coríntios, irmãos. Capítulo 15. Glórias a Jesus. Verso 22. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua... Tá vendo? Ele fala da ordem de novo aqui. Interessante isso, né? Então o Senhor Jesus foi aquele que entrou no céu, né? Glória a Jesus. Ele foi ressuscitado. Ele que ressuscitou primeiro, né? Alguém ressuscitou antes de Jesus, irmãos? Já perguntei isso aqui. Moisés ressuscitou antes de Jesus? Moisés está no céu, irmãos? Quem que entrou no céu? Jesus. Ele é o primeiro, né? E Abraão? Abraão está onde, irmãos? Está no céu? Não está no céu. Aqui, ó, as igrejas ouvem isso aqui e arrancam até os cabelos. Que isso? Que heresia, que loucura. Não, olha lá, o Lázaro e o homem rico lá, né? Os dois morreram, um foi para a ceia de Abraão, o outro foi a ser atormentado. Estava lá Abraão. Não é isso? Pai Abraão, fala para ele molhar o dedo e vir pôr aqui na minha língua, estou atormentado aqui. Tem gente que diz que isso é real, irmãos. Quando o Senhor Jesus encontra, chama os discípulos, leva eles no monte e dá uma visão para eles, e aí eles veem Jesus falando com Moisés e com Elias. Aí Pedro já fica todo animado. Não, eu vou fazer aqui tenda, uma para cada um. Já queria adorar Moisés e Elias, né? Mas vem uma voz do céu que diz, né? Este é o meu filho, aquele que brilhava. Jesus estava em evidência, né? O Senhor Jesus brilhava. O Senhor Jesus estava diferente de Moisés e de Elias. Eles conversavam ali, por quê? Porque antes de Jesus, a lei, né? Moisés, ele falou de Jesus. Ele profetizou de Jesus. Elias também, né? Ele representa, né, todos os profetas que também profetizaram de Jesus. Mas quem é que está em evidência? Quem que brilha? Jesus. E o pai fala assim, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Não é para ouvir Moisés, não é para ouvir Elias. Para com isso, agora é com Jesus. Olha para Jesus. Ouve o que ele tem para falar. É isso que o Senhor Jesus fala. Perdão, é isso que a palavra ensina, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, que coisa, né? Jesus foi o que ressuscitou, irmãos. Ele falava de ressurreição, gerou assim uma expectativa e uma vontade de conhecer mais. Nicodemos falou, quero saber que ressurreição que é essa. Como é que eu faço? O Senhor Jesus falou, tem que morrer, nascer de novo. Quem não nascer de novo, da água e do Espírito, não vai entrar. Mas como é que é isso? Você é mestre e não sabe disso? Por quê? Porque ele ouvia Moisés ainda. Ele ainda ouvia Elias, os profetas. Agora, quando ele começa a ouvir Jesus, aí ele vai aprender sobre vida eterna. Então aqui, irmãos, sim, senhor. Ninguém subiu ao céu, mas Elias foi numa carruagem de fogo, e Enoque. Pois é, mas quem que trouxe a verdade? Jesus. O caminho é a verdade e a vida. Não conheci o caminho. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Então, se ninguém subiu ao céu, logo alguém também que disse que foi, não foi coisa nenhuma. Não foi coisa nenhuma. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, pode ter ido para algum céu, né? Eu vou fazer uma viagem esse mês, irmãos. Vou ficar no céu também, por uns minutos. Num avião qualquer aí. Vou ficar uns minutinhos no céu, né? Mas o céu onde Jesus está, irmão, só ele que ressuscitou, que está lá, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, eu vou a trabalho, tá?
Vou confirmar ainda essa agenda aí, mas pelo jeito eu vou mesmo. Então, irmãos, olha só, né? Verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, olha, então quer dizer que tem ainda império, todo o império, né? Existe um império e um poder, né? Potestade e força. Não tem o príncipe desse mundo? Né? O Senhor Jesus disse, né? Já foi julgado. Já está condenado ele. Não tem mais misericórdia para ele, não. Mas a palavra fala que ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tem poder ainda. Ele está agindo ainda. Vai ser aniquilado. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a... Aí, a gente está falando da morte, irmãos. Então, as pessoas ainda morrem. Mas algumas morrem sem esperança e outras morrem com esperança. Com fé, com certeza de salvação. Glória a Jesus, né? E é assim que a gente tem que viver. Por quê? Porque ainda existe morte, irmãos. Para aquele que morreu, é o juízo agora. Não vai ficar esperando mais nada, não tem mais o que acontecer, irmãos. Já aconteceu, né? O que tinha que fazer já foi feito. Verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está, que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em... Ué, mas Jesus não é Deus? Então está fazendo diferença de Jesus para Deus? Parece, não é? É por quê? Porque está falando da vitória do homem, o Filho do homem. O Filho de Deus no homem. Porque esse que ressuscitou, não é aquele que primeiro nasceu. Está falando do Filho do homem. Mas a palavra sempre existiu. O verbo de Deus sempre existiu. Mas quem que vence o maligno? O Filho do homem vence o maligno. Aquele que veio, morreu por nós e ressuscitou, é esse que vence. É o homem, o Filho do homem, não é? Que tem nele a palavra, o verbo, é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele vence todas as coisas. Glória a Jesus. Então imagina só, irmãos, que os anjos vão ser todos colocados debaixo dos pés de Jesus, do Filho do homem. Glória a Jesus. E nós ligados a Cristo também, irmãos, venceremos com Ele. É o que a palavra nos ensina, né, irmãos? Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Irmãos, vamos pular aqui um pouquinho. Verso 45. No capítulo 15 mesmo, tá? Verso 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito. Tá vendo que tá falando do homem? Perceberam? Então, fala do homem Adão e fala do homem Jesus. Né, que é o próprio Deus que se fez homem. Glória a Jesus. Então todos morrem em Adão. Como assim todos morrem em Adão? Porque a maldição que veio sobre Adão matou todos os homens. E a misericórdia, a salvação, a vida eterna, o amor de Deus veio por Jesus e dá ressurreição para todo o que crê. Então nós, irmãos, nascemos de Adão primeiro, condenados, malditos. Né? Quem crê em mim já está... Perdão, quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo é o segundo, né? É o segundo homem, o segundo Adão. Glória a Jesus. Então vamos ler aqui, irmãos, de novo, verso 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrestres. E qual o celestial? Tais também? Então, nós que nascemos do celestial, não tem mais como nós andarmos como o velho homem, né, irmãos? Porque eu tenho que ser tal como ele. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, é tão real, irmãos, não é só uma questão de você
aprender o evangelho, de você mudar a sua rotina, trocar suas vestes. Né? Você andava com as roupas mundanas, parecendo um maloqueiro, uma maloqueira. Não é isso, né, irmãos? Está falando do quê, né, irmãos? De um revestimento, de entendimento, de uma transformação completa. De alguém que creu verdadeiramente, né? Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E nós seremos? Ele está falando de novo, irmãos, do santo, do cristão que vai ver Jesus voltar. Então, perceba o entendimento do apóstolo Paulo. Ele está esperando o Senhor Jesus voltar aqui. Veja, ele está falando daqueles que já morreram, e quando ele fala dele, ele fala, nós seremos transformados. Então a igreja, ele crê na iminência da volta de Jesus. Por que muitas vezes a gente não espera Jesus voltar, irmãos? Por que a gente fica, não é, achando que sempre vai demorar, que você vai viver até não sei quantos anos? Espere o Senhor Jesus voltar, não é? E viva uma vida como se ele já estivesse à porta. Glória a Jesus. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada. O que é uma coisa tragada? Né? Foi engolida. A vitória de Jesus engole, acaba com a morte. Acaba, a salvação de Jesus. Né? Verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Então a impressão que dá, irmãos, que é o que as pessoas falam hoje. Uma coisa é certa, a morte. Uma coisa é certa, a pessoa fala isso, né? Só de uma coisa eu tenho certeza, é a morte. Não é isso? Então, ele chama de aguilhão, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão, você sabe o que é aguilhão, irmãos? Você sabe o que é aguilhão? Aguilhão é um ferrão. Sabe um animal peçonhento, uma aranha venenosa, não é? Um escorpião, ele tem um veneno no aguilhão dele, né? Ele vai lá e injeta um veneno. Foi o que aconteceu em Adão, né? Foi lá o dragão e amaldiçoou Adão e a sua semente. E ela vem cantando vitória, vem cantando vitória. Vai chegar o dia que o Senhor Jesus Cristo, quando voltar, todos aqueles que morreram, que o diabo achou que fez alguma coisa, mas que morreram em Cristo, vão ser ressuscitados e transformados. Haverá um grito de vitória. Isso aqui é um grito de vitória, irmãos. Onde está? É um grito de vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Né? Vocês estão aí achando que fizeram uma desgraça, mas todos aqueles que creram em Jesus vão ressuscitar para uma vida eterna. Ora, o aguilhão, né, o ferrão da morte é o pecado. E a força do pecado é a... Olha só, então o que enfinca mais ainda o aguilhão da morte, né, é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Que coisa linda, né, irmãos? E aí, irmãos, nós temos que viver com esse entendimento. Então não tem tempo mais para perder, né? Não temos mais outro caminho, não temos mais outra vida. O caminho é Jesus. Glória a Jesus. O diabo quer nos enganar, né? Quer fazer você curtir a vida, você aproveitar as coisas boas dessa vida. E muita coisa parece tranquila, né? Mas vai te enganando, vai te arrastando. Então fique atento, né? Não deixe a comunhão, como a palavra nos ensinou na terça-feira. Né? Não deixe a comunhão. Não deixe o louvor, não deixe a oração. Não deixe a ceia, permaneça, fica firme. Glória a Jesus, o Senhor Jesus está à porta, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer, em nome de Jesus. Irmão Luiz, agradece aqui, meu irmão.